Olá, amigos do programa Em Busca da Verdade. É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel. E assim nós estamos desvendando os seus escritos, que aproximadamente há 2600 anos atrás se reflete nos dias no qual nós estamos vivendo. E o assunto dessa semana, no qual nós estaremos abordando, será o capítulo 2, uma estátua assustadora, ou seja, o sonho de Nabucodonosor. Portanto, você que se encontra na sua casa, no teu trabalho, na tua escola, pegue a sua Bíblia e venha conosco mergulhar nessa poderosa revelação. Creio que hoje, meu amigo, nós vamos fazer aqui uma viagem na revelação da Palavra de Deus. Mas antes de entrarmos neste contexto bíblico, nós temos um hábito no nosso programa. E que hábito é este? Orar. Nunca iniciamos um estudo sem antes orar. Vamos falar com Deus? Eu convido você agora que está me assistindo a falar com Deus, a pedir as ricas bênçãos do Senhor, para que Ele possa nos conduzir e nos iluminar neste grandioso estudo. Oremos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te glorificamos mais uma vez mais por poder estar estudando o teu livro, principalmente as tuas profecias. Nos conduza e nos oriente, que teu Espírito seja o nosso guia, nosso orientador e nosso professor. Seja conosco, nos conduza, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, amigos telespectadores que nos assistem através desse programa, através das redes sociais, que Deus possa te abençoar poderosamente. O capítulo 2 do livro de Daniel, ele vai fazer menção a um homem chamado Nabucodonosor. Para você ter uma pequena ideologia, a palavra Nabucodonosor é uma homenagem a um deus chamado Nabu. Nós sabemos que os babilônicos são povos politeístas, que cultuavam vários deuses. E todas as vezes que um babilônico ou um caldeu recebia um nome específico, esse nome era no propósito de adorar e de cultuar as suas divindades. No capítulo 1 de Daniel, nós encontramos ali os 4 jovens hebreus que tiveram os seus nomes modificados no intuito de adorar as divindades babilônicas, ou seja, de homenageá-las. O mesmo também acontece com o nome Nabucodonosor. É uma homenagem a esse deus chamado Nabu, no qual eles cultuavam. Antes disso, o seu pai, Nebopolazar, havia destruído o império da Assíria. Lembra da Assíria que no ano de 722 a.C., invadiu Samaria e ali as 10 tribos, o reino do norte foi extinto? Pois bem, Nebopolazar, quando ele destruiu o império assírio, findou-se ali, teve o início, teve o marco do império neobabilônico. E este império, com o passar dos anos, começou a crescer, começou a ganhar território. E no ano de 605 a.C., Nebopolazar
ele faleceu. E Nabucodonosor, seu filho, então, começou a reinar no seu lugar. E no ano de 605 a.C., foi o apogeu do Império Babilônico, no qual Babilônia chegou à sua grande hegemonia, chegou a ser um dos maiores e grandes impérios do mundo, sob o poder de Nabucodonosor. Interessante que após Nabucodonosor veio o seu filho Nabonido, e após Nabonido veio o seu neto Belsassar. E no ano de 539 a.C., findou-se toda a hegemonia, toda a supremacia do Império Babilônico, no qual Belsassar, ele cai diante de Ciro o Grande. Interessante que, se pegarmos dos anos 605 até o ano de 539 a.C., este foi o período no qual Babilônia estava no poder. Babilônia estava no centro do mundo. Aliás, Babilônia era uma das grandes potências mundiais. Inclusive, durante esse período, o povo de Judá, os filhos de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, estavam cativos na Babilônia, vivendo sobre esses regimes. Interessante, meu amigo, que antes do cativeiro babilônico, Deus, ele revelou algo interessante para os seus profetas. Olha para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 27, você que está na sua casa, que está nos acompanhando neste poderoso estudo, Jeremias capítulo 27, e o versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus. E agora eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Interessante que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pela voz, pelo intermédio do profeta Jeremias, antes do cativeiro babilônico, havia uma profecia alusiva de que Deus entregaria o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Interessante, meu amigo, que o próprio Deus chama-o de meu servo. A pergunta que eu te faço é: por que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo? Só porque, meu amigo, é porque Deus tinha um plano especial na vida daquele homem. Deus tinha um plano especial. Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida daquele grande tirano. Assim como Deus tem um plano especial para cada um de nós. Você que está me assistindo agora, Deus tem um plano especial para você. Talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus. Talvez você é católico, espírita ou budista, independentemente da tua denominação, independentemente do seu credo religioso, Deus tem um plano para você. Assim como Deus teve um plano especial para Nabucodonosor. Mas este assunto nós vamos falar com mais detalhes quando chegarmos no capítulo 4. Interessante que já havia uma profecia que Deus entregaria o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Eu sempre falo que o cativeiro babilônico foi um aprendizado para o povo de Deus. Ou seja, Deus estava guiando o seu povo, mesmo as circunstâncias falando ao contrário, mesmo as circunstâncias sendo oposta, Deus estava no controle de tudo. Daniel capítulo 1 e o verso 2, olha o que diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Percebemos que essa profecia se cumpriu. Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor toda aquela geração, todos os filhos de Judá.
E logo no primeiro instante, aliás, logo nos primeiros anos do reinado de Nabucodonosor, a Bíblia vai narrar que este teve um sonho. Olha para Daniel no capítulo 2. Hoje nós vamos estar falando acerca deste capítulo. Vamos estar desvendando, explorando esta profecia sobre o capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel capítulo 2 e o versículo 1, olha o que diz. E no ano segundo do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e prostrou-se o seu rosto, e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sonhado o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Interessante, meu amigo, que o rei, nesta ocasião, logo no seu primeiro reinado, ele teve um sonho. Mas o problema é que o rei não conseguiu lembrar do sonho. Ele se esqueceu do sonho. E aquilo perturbou muito o seu espírito. Ele se perturbou muito porque ele não conseguiu lembrar aquilo que ele sonhara. E o que ele fez? Ele mandou chamar os magos, os astrólogos e todos os sábios que havia em seu reino, para que os tais declarassem aquilo no qual ele havia sonhado. E segundo as crenças babilônicas, quando um rei ou quando alguém sonhava e não se lembrava do sonho, este rei tinha a convicção, ele tinha ali uma dedução de que os deuses estavam irados com ele. Com certeza eles estavam fazendo algo ali que os deuses não estavam agradando. É por isso que o rei se perturbou, porque ele sonhou, mas ele não lembrou do sonho. Mas interessante, meu amigo, que os magos usaram aqui uma estratégia para tentar convencer o rei. Olha para o versículo de número 4. Olha o que diz. E os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, diz o sonho, e os teus servos daremos a interpretação. Você percebe a estratégia que os magos e os astrólogos usou para com o rei? Ó rei, conte-nos o sonho, que nós aqui vamos dar a interpretação. Para você ver, meu amigo, se o rei ali declarasse para eles o sonho, o que eles iriam fazer? Eles iriam inventar qualquer desculpa. Eles iriam inventar qualquer coisa para despertar a curiosidade do rei. Mas o problema é que o rei não lembrava do sonho. Imagine agora se eles notificassem algo daquilo que o rei não havia sonhado. Você percebe a enrascada que os magos estavam entrando? Por quê? Porque essas pessoas, esses magos, esses astrólogos, eram pessoas no qual viviam sobre a superstição. É por isso que eles falaram para o rei: declara-nos o sonho e vamos dar a interpretação. E por várias vezes eles usaram esse método, mas não funcionou. Resultado, o rei ficou muito irado para com eles. O rei, ali percebendo a malícia que havia neles, disse: vocês estão querendo ganhar tempo. E o rei ficou tão irado que ele então fez um decreto de morte, no intuito de matar todos os sábios que havia ali em seu reino. E o decreto então foi assinado. Ele assinou o decreto para matar todos os sábios que haviam em sua província. E os soldados então saíram nas províncias em busca dos sábios, em busca ali daqueles que estavam sob esse regime, que estavam sob esse serviço, e acharam então Daniel.
Porque Daniel, nesse tempo, já havia aqui estado entre os sábios de Babilônia. E prenderam a Daniel. E Daniel então perguntou para o capitão da guarda: por que eu estou sendo preso? Qual é o meu delito? Qual é o meu crime? E então o capitão da guarda revelou para Daniel o motivo da sua prisão. Ele disse: o rei teve um sonho, e os magos e os adivinhadores não declararam ao rei o que ele sonhou. Sabe o que Daniel fez? Daniel foi buscar a Deus em oração. Ele então apresentou-se diante do rei, pediu ao rei que o rei lhe concedesse um tempo. O rei então concedeu o tempo que Daniel havia pedido. E Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, eles foram orar. Sabe o que aconteceu? Deus então revelou o mistério para Daniel. Louvado seja Deus! Deus desenrolou o mistério para ele e revelou o sonho do rei. E sabe o que aconteceu na sequência? Daniel louvou, Daniel glorificou, Daniel adorou a Deus por tudo aquilo que Deus havia revelado. E após isso, Daniel então, ele voltou à presença do rei. Daniel, ele vai se apresentar diante do rei. E olha só o que Daniel vai falar para o rei. Olha para o verso de número 27. Estou em Daniel, capítulo 2, e o verso de número 27. Daniel, após louvar a Deus pelaquela revelação, Daniel, no verso 27, ele vai se apresentar diante do rei. E olha só o que ele vai dizer ao rei. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Verso 28, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos próximos dias. O teu sonho e as visões da sua cabeça são essas. Olha que exemplo de fé que Daniel está dando para nós. Daniel, nesse tempo, meu amigo, ele era jovem. Ele foi buscar a Deus em oração. E Deus desenrolou um mistério para ele. Ele então se apresentou diante do rei e disse: ó rei, o mistério no qual o rei requer. Não existe mago nem astrólogo, não existe homem nenhum capaz de te revelar. Mas saiba que há um Deus no céu, no qual revela mistério, e o sonho e as visões da sua cabeça são essas. Veja a autoridade que Daniel, ele vai esclarecer o sonho diante daquele tirano. Daniel aqui, amigo, ele estava diante de uma das maiores lideranças do mundo. Ele estava diante de um rei, diante da maior autoridade global, diante do maior monarca da época, um homem no qual liderava com pulso de ferro, Nabucodonosor. E veja o exemplo, a autoridade no qual ele falou para com o rei. E ele então começou a revelar ao rei o sonho no qual o rei havia sonhado. E Daniel, ele vai dizer: ó rei, estava tu, e eis que tu olhava e contemplou uma grande estátua. E esta estátua, ó rei, era de aparência terrível e assustadora. Quando Daniel começou a falar isso, que ele sonhou com uma estátua terrível e assustadora, o rei ficou abismado ao ver a sabedoria de Daniel. E o rei com certeza vai dizer: poxa, é isso mesmo que eu sonhei, Daniel.
é exatamente isso. Agora eu estou lembrando. Realmente, eu estava em meu leito, deitado na minha cama. Eis que eu sonhei e contemplei uma estátua terrível e assustadora. O rei então, meu amigo, começou a lembrar do sonho. E Daniel continuou falando, e esta estátua, no qual o rei contemplou, a cabeça, ó rei, era de ouro, os braços e os peitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em partes de barro. Porém, ó rei, estava tu olhando para a estátua, e eis que uma pedra foi arrancada, sem auxílio de mãos, e foi de encontro aos pés da estátua, e atingiu os pés da estátua, e esta pedra destruiu o ferro, a prata, o bronze e o ouro. E esta pedra, ó rei, cresceu e dominou sobre toda a terra. O rei então ficou assustado ao ver a interpretação, aliás, ao ver a declaração do sonho que Daniel acabara de revelar. E o rei disse: poxa, é isso mesmo que eu sonhei, Daniel. Eu sonhei com essa estátua, cabeça de ouro, os braços e os peitos de prata, quadril de bronze e as pernas de ferro. E essa pedra veio e destruiu a estátua e os seus metais. E o Daniel então ele vai continuar dizendo: porém, ó rei, eu contei o sonho, porém agora eu vou te dizer, ó rei, a interpretação. E Daniel continuou dizendo: ó rei, olha para o verso, louvado seja Deus. Olha para o verso de número 37. Daniel vai começar a revelar, vai começar a interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele vai dizer: ó rei, tu és a cabeça de ouro. Esta cabeça de ouro representa o Império Babilônico, representa o teu reino. Mas após ti, ó rei, um outro reino se levantará. Assim como a prata é inferior ao ouro, um outro reino surgirá, inferior ao teu. E após isto, um terceiro reino se levantará, um reino de bronze, e dominará toda a terra. E ainda um quarto reino surgirá, um reino que governará com mãos de ferro, assim como o ferro esmiuça a penha. Este reino se levantará como o ferro e será forte. O rei então começou a olhar para a interpretação de Daniel. E o rei, amigo, sabe o que aconteceu? O rei não gostou daquilo que Daniel havia declarado. Eu te pergunto, por que então o rei ele não gostou da interpretação do sonho que Daniel acabara de revelar? Só porque, amigo, Daniel ele disse, olha para o verso de número 37. Daniel disse: ó rei, tu és a cabeça de ouro, mas após ti um outro reino se levantará. Ou seja, Daniel estava dizendo: ó rei, o teu reinado passará. Ou seja, meu amigo, Babilônia representava aquela cabeça, a cabeça de ouro, o primeiro império na estátua. E é claro que o rei não gostou dessa interpretação, porque Daniel dizia: o teu reinado vai passar, e após ti se levantará um outro reino inferior ao teu,
mas o teu reinado passará. Pega a sua Bíblia aí, meu amigo. Vamos lá para Daniel no capítulo 5. Pega a sua Bíblia. Daniel no capítulo 5. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Verso 1. E o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Interessante que no capítulo 5, a Bíblia vai fazer menção ao rei Belsassar. Belsassar, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor. O que aconteceu aqui? Ele vai dar uma festa. Ele chamou ali seus convidados, e ele então teve uma ideia em servir ali as bebidas, o vinho, nos utensílios da casa de Deus. Lembra que no capítulo 1 e o verso 3, Nabucodonosor, ele invadiu o templo e roubou os utensílios da casa de Deus e colocou-os no templo de Marduk, o seu Deus. O que Belsassar fez? Ele foi até o templo, pegou os utensílios, os objetos sagrados. Eles então começaram a servir as bebidas nesses utensílios, os utensílios da casa de Deus. Interessante, olha para o versículo de número 4, Daniel capítulo 5 e o versículo 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Percebemos aqui, amigo, aqui não há uma afronta de Belsassar, aquela interpretação do sonho que Daniel teve no capítulo 2. Nabucodonosor sonhou com uma estátua de metal. E aqui o que aconteceu? Ele aqui pegou os utensílios da casa de Deus, começou ali a participar daquela grande orgia e começou a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze. Aqui, amigo, é uma afronta àquela interpretação. Porque naquela ocasião, Daniel trouxe a revelação para o rei. O teu reinado passará, porque tu, ó rei, é a cabeça de ouro, mas após ti se levantará um reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. E passaram vários anos, e essa profecia não se cumpriu. E Belsassar aqui, no intuito de afrontar aquela revelação, de afrontar a Deus, ele aqui, amigo, resolveu louvar os deuses de ouro, de prata e de bronze, exatamente os mesmos metais que a estátua possuía. E o que aconteceu? Deus então se irou com Belsassar. Aqui foi a gota d'água de Deus para com ele. E o que aconteceu? Veio então a mão misteriosa e a escritura na parede. Ele então, vendo aquilo, ficou aterrorizado. A Bíblia fala que ele tremeu, os seus joelhos estavam batendo um no outro. Ele ficou muito assustado. Chamou também os magos, os astrólogos, todos eles incompetentes, não conseguia ali decifrar aquela escritura. E então a sua mãe teve uma ideia. Nos dias do teu pai, há um homem dos exilados de Judá. Nele há o espírito dos deuses. Ele é capaz de revelar esta escritura. E trouxeram então a Daniel. E ele então apresentou-se ao rei Belsassar. Daniel, nessa ocasião aqui no capítulo 5, já não era mais jovem. Daniel aqui estava aproximadamente com seus 90 anos de idade. E Daniel então interpretou aquela escritura na parede. E a escritura na parede dizia: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Sabe o que esta escritura quer dizer? Daniel também trouxe a interpretação. Daniel disse: assim diz o Senhor, Mene, contou Deus o teu reino. Tekel,
pesado fostes na balança, Pérez, dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Interessante que aqui, amigo, está o próximo império da profecia. Que império é este? A Medo-Pérsia. Olha para o versículo de número 28. Aqui diz: Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Ou seja, a Medo-Pérsia aqui é o segundo império na estátua, que é representada pelos braços de prata. Lembrando que Daniel disse: ó rei, tu és a cabeça de ouro. Babilônia era a cabeça de ouro. A prata aqui, amigo, representa a Medo-Pérsia. E a Medo-Pérsia seria o próximo império na estátua. E foi exatamente isso que aconteceu. E naquela mesma noite, o rei Belsassar foi morto diante das tropas de Ciro o Grande. E o seu tio Dario começou a reinar. Ou seja, o Império Babilônico cai e estabeleceu então aqui o segundo império. Assim como a prata é inferior ao ouro, Daniel disse: um outro império surgirá no lugar do seu. E que império foi este? O Império Babilônico, o Império Medo-Pérsia. Interessante que Babilônia dominou o mundo entre os anos 605 até o ano de 539 a.C. Neste ano, o Império Babilônico cai e se estabeleceu o Império Medo-Pérsia. E Ciro o Grande foi o nome da Medo-Pérsia, que finalmente conseguiu destruir Babilônia. E Babilônia cai. E a Medo-Pérsia começou a reinar, começou a dominar o segundo império na estátua. E a Medo-Pérsia, para você ter uma pequena ideologia, ela dominou o mundo até o ano de 331 a.C. Porque neste ano apareceu quem? Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande apareceu, justamente na batalha de Gaugamela, Alexandre conseguiu derrotar a Medo-Pérsia e se estabeleceu então o terceiro reino na estátua, que é representado pelo quadril de bronze. Quando Alexandre o Grande derrotou a Medo-Pérsia, a Grécia então começou a reinar. A Medo-Pérsia, ela liderou entre os anos de 539 até o ano de 331. E então estabeleceu a Grécia. A Grécia começou a reinar. A Grécia foi quem dominou o mundo, o Império Grego-Macedônio, esparramando a sua cultura no mundo no qual nós vivemos. E após a morte de Alexandre, no ano de 323 a.C., o que aconteceu? Alexandre morre aos 33 anos de idade. E quando ele morre, o império se dividiu entre 4 partes, ou seja, entre os seus 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. É claro, como o império se dividiu em 4, é óbvio que ele se enfraqueceu. E no ano de 168 a.C., veio então a chegada dos romanos. E eles então conseguiram vencer os gregos. E se estabeleceu então o Império Romano no ano de 168. Ou seja, entre os anos de 331 até o ano de 168, a Grécia, este terceiro reino, o reino de bronze, é quem estava no poder. E após veio Roma. E Roma chegou a liderar o mundo
Isso, Roma dos Césares. E eles chegaram a liderar o mundo entre os anos de 168 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo. Interessante, amigo, que Cristo, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou sobre a jurisdição do Império Romano. O cristianismo, a igreja primitiva, ela foi fundada sobre a jurisdição do Império Romano, porque Roma, neste período, estava no poder. Agora eu faço uma pequena pergunta a você, meu amigo telespectador. Para quem Roma perdeu o seu império? Percebamos que o Império Romano ele terminou no ano de 476 depois de Cristo. Para quem Roma perdeu o seu império? A Babilônia perdeu para a Medopérsia. A Medopérsia perdeu para a Grécia. A Grécia perdeu para Roma. E para quem Roma perdeu o seu império? Sabe qual é a resposta, meu amigo? Roma não perdeu o seu império para nenhum outro império. Sabe o que aconteceu? Segundo um dos grandes historiadores da época, chamado Eduardo Gibbon, inclusive ele até escreveu um livro falando sobre o declínio do Império Romano. Sabe o que aconteceu? Roma foi minada em suas bases por 10 tribos bárbaras, que surgiu entre os anos de 323 até o ano de 476. E no ano de 476, depois de Cristo, Rômulo Augusto, ele cai diante dessas 10 tribos. E Roma Imperial, Roma Ocidental, cai, foi minada. Ou seja, o que caiu aqui, amigo, foi Roma Imperial, Roma Ocidental. Porque Roma Oriental ainda continuou no poder por mais 1260 anos, de acordo com a profecia bíblica, que foi conhecido na história como o Império Bizantino. Mas enfim, Roma Imperial cai. Agora eu te pergunto, meu amigo, quantos dedos havia nos pés da estátua? Se você for ver, 10 dedos ou 10 artelhos. Esses 10 artelhos representam esses 10 reinos, essas 10 tribos bárbaras que minaram Roma. E no ano de 476, depois de Cristo, eles caem diante deles. Interessante, dessas 10 tribos bárbaras, 3 delas foram extintas: os vândalos, os éramos e os ostrogodos. As outras 7 formaram a moderna Europa, ou seja, formaram a União Europeia, no qual conhecemos hoje, ou seja, a França, a Suíça, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, Portugal, enfim, esses países no qual conhecemos. Interessante, meu amigo, eu quero dizer para você, todos esses impérios caíram. Babilônia caiu, a Medopérsia caiu, a Grécia também caiu. Roma Imperial, que é representado pelo 4º reino da estátua, ou seja, as pernas de ferro, também caiu. Agora, meu amigo, existe um império que jamais cairá. Sabe que império é este? É o império de Cristo. Repare que no sonho de Daniel, aliás, no sonho do rei, que foi interpretado por Daniel, Daniel viu uma pedra. Essa pedra foi arremessada aos pés da estátua e destruiu todos os metais que nela havia. Sabe que pedra é esta? Essa pedra é Cristo. Essa pedra é Jesus, que vai estabelecer o seu reino. E este reino não terá mais fim.
e dominará pelos séculos dos séculos. Todos esses reinos caíram. Daniel disse para Nabucodonosor: o teu reinado vai passar. E realmente isso aconteceu. Porque quando essa primeira profecia aconteceu, Daniel estava vivo. Daniel, ele viu o cumprimento dessa primeira profecia, o reino sendo entregue à Medopérsia. Daniel, ele viveu para testificar dessa grande profecia. Interessante, meu amigo, que o livro de Daniel foi escrito há 500 anos antes de Cristo. E o livro já exalta a gloriosa vinda do Senhor. Cristo ainda nem havia sido manifestado em carne. Cristo ainda não havia nascido. E o capítulo 2 já exalta a hegemonia e a supremacia de Jesus. Como é tremendo a palavra de Deus. Como é tremenda nós estudarmos a Bíblia. A Bíblia nós temos revelações surpreendentes. Veja que Cristo não havia nascido e o livro já exalta a sua gloriosa vinda. Apocalipse capítulo 11 e o verso 17. Cristo estabeleceu o seu reino e ele começou a reinar pelos séculos dos séculos. Essa pedra, meu amigo, representa Jesus. E este reino jamais passará. Esse reino jamais cairá. Este reino dominará por toda a eternidade. Todos esses reinos no qual citei passaram, de acordo com o sonho de Daniel, de acordo com o sonho de Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel, a Babilônia passou. Aonde é que está a Babilônia hoje? É claro que hoje existe a Babilônia mística, ou a Babilônia espiritual, no qual conheçamos. A Medopérsia também pereceu. Aonde é que está a Medopérsia hoje? Também pereceu. Aonde é que está a Grécia? É óbvio que quando Alexandre o Grande surgiu, ele esparramou a cultura grega por todo o mundo. E hoje essa cultura grega reflete nos dias no qual nós estamos vivendo. Inclusive existem várias palavras no nosso cotidiano que são derivadas do grego, segundo a sua etimologia. São palavras gregas que geralmente nós adotamos na nossa cultura. Veja, Alexandre esparramou essa cultura. Aonde é que está Roma dos Césares? Também caiu. Agora, meu amigo, o reinado de Cristo, este jamais cairá. Daniel disse para o rei: o teu reino passará, mas saiba que virá um reino que jamais vai cair. Olha para o verso de número 44, Daniel capítulo 2. Você que tem a sua Bíblia, Daniel capítulo 2, e o versículo 44, olha o que diz. Mas nos dias desses reis, esses reis aqui, amigo, está se referindo aos 10 dedos, aos 10 artelhos que a estátua possuía, que é representada pela moderna Europa, no qual conhecemos como a União Europeia. Olha o que diz. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro, porque ele esmiuçará os outros reinos, e todos estes reinos será estabelecido para todo o sempre. Percebamos aqui que o livro está exaltando a grandeza de Cristo, o seu grande reinado. Cristo vai estabelecer o seu reino, vai estabelecer a sua hegemonia. E eu digo para você, meu amigo,
Você quer fazer parte desse reino? Talvez você se pergunta, presbítero, o que eu tenho que fazer para fazer parte desse reino? É muito simples. É só você aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Passar pelo batismo para que o teu nome, meu amigo, venha estar escrito no livro da vida. Quer fazer parte desse reino? Jesus Cristo está esperando por você. Jesus Cristo quer dar um abraço especial em você. Venha fazer parte desse reino. Esse reino, meu amigo, jamais passará. Nós vimos aqui na profecia todos os reinos que era representado pelos metais que a estátua possuía. Todos esses reinos, eles passaram. Todos eles acabaram. Mas o reino de Cristo será estabelecido e jamais passará. Venha fazer parte desse reino. Entregue a tua vida para Cristo. Entregue a tua vida para Deus. Não se preocupe, meu amigo. Não olha para as circunstâncias. Não olha para o teu cotidiano. Não olha para o que as pessoas vão falar. Comentários surgem, sim. Mas Deus tem um plano especial para você. Deus tem uma obra especial para a tua vida, meu querido. Aceite hoje a Cristo. Receba Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega o teu problema. Entrega a tua causa. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Que Deus Ele vai resolver a tua causa. Que Deus Ele vai resolver o teu problema. Que Deus, amigo, Ele quer que você venha fazer parte desse reino. E esse reino jamais passará. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. A qualquer momento Cristo Ele virá. E Ele vai estabelecer esse reino. E este reino jamais terá o seu fim. Eu quero convidar você agora, que está nos assistindo, a fazer uma pequena oração. Percebamos que hoje viajamos centenas de anos na história. Vemos aqui vários impérios que era representado pela estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. E essa profecia, ela se cumpriu com o passar dos anos. E Cristo também, meu amigo, Ele vai se cumprir. Ele vai cumprir a profecia. Ele vai estabelecer o seu reino. E Ele te convida a você para fazer parte deste grandioso império. Vamos orar? Eu convido você a fazer esta pequena oração juntamente comigo. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te glorificamos uma vez mais por nós estarmos estudando o teu livro, as tuas profecias. Abençoa este amigo que esteve nos assistindo através dessa grande programação. Abençoa cada um de nós. Que essa pessoa, meu Deus, que está te aceitando, que quer fazer parte do seu reino, que o Senhor possa estar abençoando ela cada vez mais, conduzindo seus passos pelo caminho da verdade, pelo caminho da tua justiça. Ser com os mesmos, nós te pedimos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meu amigo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te conduzir os seus passos. A você que tomou essa grande iniciativa de aceitar a Cristo como teu Salvador, meus parabéns. Continua firme, continue perseverante, continue trilhando os caminhos do Deus Todo-Poderoso, que você só tenha ganhado. No nosso próximo programa, nós estaremos de volta para estarmos estudando as profecias de Daniel e assim desvendando os mistérios de Deus através da sua poderosa palavra. E lembre-se, meu amigo, lâmpada para os meus pés
e luz para os meus caminhos é a tua palavra.